Bom dia. Nem vi que ficou ao vivo. Bom dia a todos. Mais uma vez agradecer a todos que vêm aqui, dar uma olhadinha no que a gente está falando. Hoje o assunto vai ser sobre florais quânticos. Então vou escrever o tema aqui para quem vai entrando. Pronto, gente, marquei aqui. Bom dia, Ana, tudo bem? Ana, só para variar, não tô me encontrando nos botões, tá? Mas isso acontece com frequência, gente. Então, se eu não faço isso, não sou eu. Ó, voltou. Então, hoje eu vou começar de um jeitinho diferente, porque eu tenho o cão aqui comigo. Então, primeiro eu vou começar me apresentando, né? Sou Juliana Moraes, sou idealizadora aqui da equipe Qualivetes. Então, faz 3 anos que nós estamos... Bom dia! Faz 3 anos que nós estamos com o modelo de equipe, mas já faz 12 que eu trabalho com medicina integrativa. Nessa constante... Fico feliz que hoje você conseguiu. Mais gente entrando hoje, fico feliz, gente. Tão cedinho, mas super agradeço a vocês, viu? Mesmo. Então, há 12 anos eu trabalho nessa constante luta que é a gente tentar explicar que isso aqui é um bichinho todo, né? Não é só uma pata, não é só uma boca, não é só um fígado, não é só um rim, é um indivíduo inteiro. Então, a gente tem que olhar para eles como um organismo inteiro. E é isso que faz a diferença no tratamento. Eu coloquei o Estopa aqui hoje pra gente começar com ele, não vou ficar importunando ele a live inteira, por isso que eu iniciei aqui pra mostrar pra vocês como que eu aplico o gel. E aí depois eu toco e conto pra vocês o que são os florais quânticos, tá? Mas porque é muito simples e as pessoas perguntam bastante pra mim como que eu aplico em regiões com menos pelo. E nele eu sempre dou preferência aqui. Oi, Dri! Eu sempre dou preferência aqui dentro da orelha. Então, aqui é a região com menos pelo, ou até barriguinha, né? Gente, calma, ele vai colaborar. Ó, tá vendo? A barriguinha tem menos pelo também. É uma possibilidade de aplicar aqui nessa região, tá? Então, gente, o Estopa não gosta muito de pegação pela manhã, assim, sabe? Mas tá bom. E aí, né? E aí aproveitemos, né? Aí o pessoal que falou que ele tava sedado na limpeza, gente, este cão, ele é cheio de mimimi, ele é mimadinho. Ó, esse aqui é um dos géis, né, que eu tenho aqui, dos quânticos. Esse aqui é o Calmalis, esse aqui é o Cardinalis, que é dele. Eu até peguei o outro, mas não, deixei ali. Eu separei aqui alguns outros, vou mostrar pra vocês. Então, esse aqui, pra que a gente usa nele? Pra trazer uma frequência correta, bom dia, Lenita, sobre o coração. Ele já tem insuficiência das 2 válvulas cardíacas, a tricúspide mitral. Ele é um poodle lata, né? Quem sabe da história cheia de estopa no lixo, foi uma amiga minha, aliás, a Rosana. Mas sim, ele tinha sido jogado lá no lixo. Então, claro, não é uma raça pura, mas sim, ele tem características de poodle, sim. Então, a gente leva isso bastante em consideração por causa da predisposição. E aos 7 anos, hoje ele tem 10, quase fazendo 11, mas aos 7 anos foi quando eu fui em busca de exames cardíacos mais regradinhos, e aí a gente já começou a perceber ali a insuficiência das válvulas. Então, gente, o que eu faço? É uma gota gorda, que a gente até escreve na receita, né? Então, ó, eu venho aqui e ponho, dá pra ver? Uma gota gorda no dedo. E essa gota eu vou passar na orelhinha dele. Então, ó, não sei se dá pra vocês verem aí. Acho que dá pra vocês verem. Então, assim, eu tenho uma questão, eu acabo passando aqui sempre no sentido horário, né? Vou juntando todos os conceitos que a gente estuda durante a vida. Mas eu dou uma esfregadinha, enfim, gente, tá passado. Ele não consegue lamber essa parte, ele não vai tirar, ele não vai nada. Pra ele, tá ótimo.
Eu poderia, por exemplo, também colocar na boca, não tem problema em ingerir. Eu chego a colocar uma gota em cima da alimentação e ele ingere também. Mas se eu quisesse passar na boca, vamos pegar um outro aqui. Esse é o Calmales. E aí uma questão, né? Eu tô fazendo rapidinho aqui para que vocês vejam e a gente comece o nosso papo, mas eu peço para os clientes esperarem, para os tutores esperarem um pouquinho, porque eu acabei de passar uma informação para o organismo dele, né? Então, assim, eu não sou muito a favor de atirar para todos os lados, sabe? Então, quando o animal usa mais de um quântico, eu falo, dá uma esperadinha, eu peço 1 hora. A gente recebeu aqui a doutora Daniela, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e ela fala de segundos, minutinhos, assim, você já poder aplicar o outro com a mesma eficácia e tal. Eu falo para esperar um pouquinho. Então, ó, por exemplo, esse aqui é o Calmales. Esse aqui tem a frequência da valeriana. Vou pegar a mesma coisa, uma gota gorda. E aí, por exemplo, venho aqui na boca e passo, tá? Passo aqui na gengiva. Pronto, tá passado. Então, gente, não tem dificuldade nenhuma de usar os quânticos, né? Nenhuma. Eu vou soltar a nossa cobaia de hoje, mas vou soltar o estopinha para ele ficar tranquilo e aí a gente conversa sobre os quânticos. Então, gente, os florais quânticos foi aqui a técnica mais nova que surgiu na Qualivets. E como surgiu, né? Os florais quânticos, eles vêm ganhando uma certa proporção nos últimos anos, né? Repercussão. Porque as pessoas estão querendo saber cada vez mais e são opções muito legais. Aqui eu tenho um livro, pode sim. Eu sei que você tá como Mimocelli, eu não sei seu nome, mas pode sim, tem gotas também. Aí vou mostrar um pouquinho pra vocês, eu devo ter o material deles aqui do lado, a gente já caça, eu já mostro. Esse aqui é um livro da doutora Daniela Lopes, ela esteve aqui com a gente, e eu adoro a Dani, a Saúde Quântica para os Animais. É um livro muito legal, muito gostoso de ler, mesmo para quem é leigo, ele é bem facinho. Ele é bem tranquilo e ele traz muitas dicas legais. Então, bom, enfim, gente, vocês vão ver no livro, tem o suco verde, que a gente às vezes posta receita, né? Tem a harmonização e nutrição. Eu separei aqui algumas partes do livro que eu achei importante pra gente trazer e até pra eu compartilhar com vocês, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Michele, então respondido, tem sim, tem gotas e tem gel. Tem alguns da linha que só tem em gotas, né? Mas a maioria já tem nas duas apresentações sim. Eu olhei aqui, gente, eu tava fazendo algo errado. Bom dia, Alice, aqui eu já vou falar pra vocês. Esse aqui tava no sol. Então deixa eu já tirar. Bom, então, quando a gente fala de medicina quântica, a gente primeiro pensa numa coisa muito difícil. E é pra mim também, tá? Eu acho super interessante, uso, prescrevo. Já fiz alguns cursos com a Daniela Franco, com a Aine. Então, são pessoas referências que usam há bastante tempo, né? Elas relatam uso aí há 15 anos. Então, elas têm resultados bastante legais. A gente aqui usa mais ou menos há 2 anos, os nossos resultados também são muito bons e eu vou compartilhar algumas coisinhas com vocês, tá? Então, aqui a nossa empresa parceira é a Physioquantic. Então, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui que a Michelle até tinha comentado. Eu tenho o material deles aqui, ó. Então, gente, é um grupo da Physioquantic, tá? Então, aqui tem até, né, o Biofísica, Serviço da Vida, de fato, a gente tá falando de biofísica, e aí eu até acredito que eles forneçam isso, né, esse aqui é um materialzinho que a gente ganhou quando a gente fez o curso, e aqui a gente tem, então, as apresentações, igual a Michelle tava perguntando, então se tem gotas, tem gel, aqui a descrição, a definição, tá? Bom, vamos lá então. Aqui no livro da Dani tem uma passagem muito legal que eu gostaria de ler com vocês. Então,
o que são essas terapias vibracionais, né? Terapia vibracional, gente, primeiro vou explicar com as minhas palavras para ficar mais próximo a vocês. Então, é tudo que a gente tem um olhar holístico, o tal do olhar holístico, né? De não olhar o ser, o indivíduo, o paciente como partes, e sim, bom dia, Gláucia, e sim olhá-lo como um todo. Essa é a nossa principal questão. Então, tem diversas medicinas que têm esse olhar quântico. Isso é olhar quântico, tá? Então, aqui, a Dani até coloca assim, né? Dentre as diversas terapias utilizadas com os animais, citamos a milenar medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, homeotoxicologia, antroposofia, homeopuntura, cromoterapia, lasers, bioeletrografia, a radiestesia, eletroterapia. A eletroterapia tem alguns tipos, né? Tem a Avô, tem a Riff, o Reiki, os florais de base, essências vibracionais florais, que é o que de fato a gente está trazendo foco hoje, tá? Então, tem algo similar na ação de todas essas técnicas. E o que é? O fenômeno da ressonância. Essa é a parte que eu acho mais interessante, tá? Então, o fenômeno da ressonância. O que é isso? E o seu potencial e capacidade de prevenção nas doenças. Então, uma coisa que a gente tem, gente, uma live salva aqui da Daniela Franco Lopes, muito legal, que ela traz bastante isso. Então, nós precisamos olhar também o todo, mas também levando em conta a casa onde esse animal mora, tutor que tem esse animal. E aí eu comecei aqui com estopa, né, mostrando para vocês como aplicar. E vamos falar um pouquinho de tutor, né? Esse foi um pouquinho do quântico que eu usei nele, foi o Calmales, né? Quem me conhece sabe o perfil que eu tenho. Eu sou extremamente ansiosa, eu sou nervosa, então assim, o estopa também ele é ansioso, ansiosão, ele tem a questão da ansiedade por separação, ele tem muita, sabe? Se eu for ali ao banheiro e retornar, ele fica feliz como se ele não me visse há anos. Então, sim, algumas coisas ressoam no nosso animal, né? E a gente vai perceber isso, gente, inclusive nas doenças. E aí vem uma correção até da doutora Daniela, ela fala que ela não fala já há alguns anos em doença e que ela fala de enfermidade, porque a enfermidade é algo que para os terapeutas quânticos, que levam a quântica em consideração, é algo que traz uma informação maior. Então, é algo que está dizendo ali que não está tudo bem, mas que está trazendo uma informação maior sobre o tutor e também sobre o animal. Então, o que é importante a gente ligar esse alerta aí, eu concordo plenamente. Então, tem muitas coisas que a gente vai verificar similaridade. Animal-tutor. Eu sou um pouco contra, um pouco avessa em alguns colegas que defendem uma opinião que tudo é culpa do tutor, gente. Não é tudo culpa nossa, né? Então, também é um organismo vivo, também tem as predisposições raciais. Eu me sinto zero culpada, tá? Do coração do estopa não ser as mil maravilhas. Porque eu entendo que ele tem uma predisposição racial de poodle. E os poodles, eles têm muitas vezes cardiopatias. E o estopa é mais um poodle cardiopata. Então, em algumas coisas, eu acho que, pra mim, tá? Não existe certo e nem errado, é muito uma questão pessoal de profissional para profissional. Pra mim, não existe muito isso. Então, eu gosto dessa teoria, concordo bastante, vejo similaridades muitas vezes. Tanto é que nós recebemos também o Dr. Marcos Fernandes aqui, falamos do livro Cara de um, Focinho de Outro. Super interessante, acho que cabe qualquer tutor ler. Nossa, super válido, mesmo. Então, mas a gente tem que ter aí essa ponderação, né? Mas o que eu tava falando pra vocês, uso Calmales em mim, uso no estopa, uso. E uma coisa que eu acho muito legal dos florais quânticos, igual eu mostrei pra vocês. Eu fui passar no estopa, vim aqui, peguei a tal da gota gorda, né? E passei nele lá. Só que quem passou nele? Eu, né? Então,
eu tô usando em mim também. Vocês concordam? Agora eu tô usando para vocês verem. Mas aquele restinho, né? Passei aqui na minha pele. E aí fiquei ali massageando no estopa, na pele dele também. Então, consequentemente, a minha pele também entrou em contato com o quântico. Então, concordam que eu tô tratando o tutor e animal? Então, são produtos muito legais pra gente fazer isso, às vezes, de forma sutil. E às vezes trazer ali alguma coisa que a gente acredita que na vida daquele tutor também vai fazer diferença. Então, às vezes é um tutor, enfim, gente, tem tutor diabético, paciente diabético, tem tutor que tem casos de anorexia e o paciente a gente vê a mesma coisa, obesidade, tantas coisas que a gente vem aqui falando nos últimos meses para vocês. De fato, Michelle, então tem questão de genética e os demais fatores, e tem algumas coisas que a gente passa. Gente, criança adotada, né? Todo mundo tem uma próxima, uma na família, né? Enfim, alguém que fez a adoção. E a gente sempre fala isso, né? Nossa, parece que é realmente da família, parece que é filho. Nossa, como parece, né? Ah, não são os pais biológicos, mas realmente parece. E parece mesmo. E por que que parece mesmo? Porque tem aí, claro, essa ressonância, né? Ressoa os modos da casa, a forma de viver. E isso serve para animais e humanos também, tá? Sem dúvida nenhuma. Acho que não dá pra gente deixar isso de lado, e os quânticos são uma forma aí da gente trazer essa reflexão. Aqui eu separei uma outra partezinha de qual é a origem dessas essências, que eu acredito ser bem importante também. Então, as essências vibracionais, elas são produzidas e obtidas através de florais essenciais. E aí eles falam um pouquinho sobre o buquê de flores, né? Esse misto das flores utilizadas, que são colhidas sob o orvalho da manhã, reguardados em recipientes próprios, expostos ao sol, liberando seu prana energético com as mais nobres propriedades curadoras, pois ao entrar em contato com os organismos vivos, eles vão vibrar e ressonar positivamente nas células. Sua ação é exclusivamente biofísica e atuará na harmonização do corpo e da mente, pois vão agir fornecendo a informação na forma de energia sutil. Bom dia, Manu. Então, eu gosto muito dessa parte, acho bem esclarecedora. Bom dia, Ká. E gosto bastante porque dá para vocês entenderem, então, a forma que essa energia é fornecida para o organismo. Então, aqui ela cita até uma pesquisa de uma pessoa que se chama Maria Grillo, onde podemos dizer, então, que uma essência floral é um campo de consciência. Isso eu também gosto bastante, porque eu acredito que dê para entender bem. Então, ela vai carregar em si informações e ao entrar em contato conosco, né, com o indivíduo que a gente está tratando, vai iniciar um processo de ressonância mórfica, acordando, intensificando, fortalecendo ou facilitando caminhos de expressão de tal qualidade que a nossa alma, a nossa essência guarde, tá? Quando a gente fala de alma, a gente já vai para um campo talvez um pouco mais religioso. Eu não gosto muito, eu curto muito o científico, né? Mas eu entendo que o nosso organismo guarda essas essências, o real. E a gente está oferecendo mais dessa essência para ele, tá? Por meio dessas frequências florais. Então, aqui fala assim, esta modalidade terapêutica na medicina veterinária é muito recente, de fato, a gente sabe, tanto é que é novidade para a maioria das pessoas. Não em sua utilização, mas em pesquisas científicas que levam a modelos clínicos também reprodutíveis. Moduladores frequenciais fornecem informações em um mix de florais que ressonam e atuam aumentando a biorreceptividade celular, melhorando as suas funções. São harmonizadores que, por ação biofísica, vão estimular um campo magnético e elétrico. Indutores frequenciais ou biofatores fornecem informações de frequência em um mix de florais que ressonam e atuam harmonizando energeticamente. Os florais funcionam com a frequência daquela matéria que queremos aplicar. Então, assim, gente, isso aqui eu acho bem importante para trazer um pouquinho mais de conceito. Então, estamos falando desse livro, Saúde Quântica dos Animais, da Daniela Franco Lopes, tá? Super recomendo, uma leitura bem gostosa de fazer mesmo.
E aí voltemos como que os florais funcionam, igual eu já tô falando para vocês, e algumas anotações aqui que eu separei pra gente conversar, trazendo mais pro nosso mundo tudo isso. Então, gente, a gente sabe que a gente precisa tratar tutor, e aqui eu tenho pessoas me ouvindo que são tutores, e são pessoas que buscam o melhor para o seu animalzinho e às vezes não sabem bem do que a gente está falando, mas tanto é que estão aqui, né, gente, 7 da manhã querendo saber sobre todas as novidades. E nós temos nós, terapeutas, os colegas que estão aí conosco na live que eu tô vendo. Então a Ana, por exemplo, aí com a gente, a Ana Correia, ela é uma professora super querida aqui, tá aqui com a gente cedinho. Então assim, gente, nós terapeutas, nós também temos essa necessidade de tratar o todo. Uma opção, quânticos. Bom dia, Rafa. Uma opção são os quânticos, tá? Vamos lá. Então, a gente precisa ter um entendimento básico de biofísica. Não é simplesmente só aplicar. A gente precisa entender que a base dessa técnica é, de fato, a biofísica. A gente vai levar em conta as enfermidades que estão aparecendo, dizendo que elas estão querendo dizer algo mais do que simplesmente ser a enfermidade. O que uma diabetes está querendo mostrar pra gente, o que um câncer mostra pra gente, o que uma ansiedade que parece algo simples, né? Mas que também a gente sabe que não é, quer dizer pra gente e traz ali com essa enfermidade mais informações. Então as células, gente, elas têm polaridade, todas as células. A gente sabe, isso é física, tá? Não é a Juliana, né, que vive aí no mundo da medicina integrativa que está inventando, não. Então, as células, elas têm, de fato, uma polaridade, cargas elétricas, e elas têm as trocas iônicas que acontecem nessas reações metabólicas. Eu sei, tudo isso é bem confuso e, de fato, é mesmo, mas eu preciso contar para vocês que é assim que funcionam nas células. As células, elas vibram, elas ressonam, tá? Como se fosse um eco, tá? A Dani fala até do papel carbono, para ficar uma analogia também. Então, a gente tem ali uma informação. E, gente, tanto saúde quanto doença são informações. A doença, a tal da enfermidade, é informação errada, concordam comigo? Então, por que o meu organismo ficou doente? Porque ele recebeu uma informação errada. Porque o meu organismo não está conseguindo processar essa informação certa. Então, o que a gente acredita com a medicina quântica? Que por meio dos quânticos, dos florais quânticos, a gente consiga levar uma informação correta. E quando eu vou explicar para os clientes, eu explico assim, gente, é muito parecido com a homeopatia, que foi um comparativo que eu consegui fazer aí com os cursos que eu fiz. No caso da homeopatia, o semelhante combate o semelhante. Aqui, o semelhante atrai o semelhante por meio de frequência vibracional. Então, cada parte do nosso corpo vibra em uma determinada frequência. Nosso estômago vibra em determinada frequência, nosso cérebro, nossa pele, enfim, nós vibramos, nossas células vibram. E por meio desses estudos, foi-se chegando ali à conclusão que por meio de uma máquina, tá, gente? É computador que faz isso e printa aqui nesse gel a frequência. Tanto é que quando procurado aqui atrás, eu acho que nem tem ingredientes. E quando a gente no curso questionou, eles falaram, gente, é água, é veículo para gel. Não é que tem medicamento aqui dentro, não tem princípio ativo, não. É uma frequência por meio de uma tecnologia. São pouquíssimas máquinas no Brasil, mas a gente sabe que é uma tecnologia printada ali dentro, e aí a gente começa a fornecer isso para o organismo. Nosso sistema nervoso central capta essa frequência, e pela frequência o nosso cérebro já sabe. Eu estou oferecendo tal frequência. Essa frequência é a frequência do estômago. Então, eu estou recebendo ali de maneira contínua a frequência ideal para o estômago. Consequentemente, eu tenho a melhora do meu estômago. Mas como que o cérebro sabe que é para o estômago e não é para o fígado? Gente, sabe por conta da frequência vibracional, por como essas células vibram. Então, o nosso organismo é muito mais inteligente do que a gente imagina. E a gente oferecendo
esse tipo de frequência, a gente está constantemente falando uma informação certa. Então, vamos lá, eu tenho um problema no fígado, uma hepatite, por exemplo, né? E eu começo ali a fornecer um dos quânticos que vai trazer essa frequência do fígado saudável. E ali eu vou ter um resultado significativo. Aqui dentro, que eu mostrei para vocês do Calmalis, por exemplo, ele tem a frequência da valeriana. O que isso quer dizer? Tem valeriana aqui dentro? Não, não tem valeriana, tá? Então, eu sei que eu tô falando de um produto natural, mas de repente alguém que por algum motivo não poderia ingerir a valeriana. A frequência da valeriana não há contraindicação. Então, o que os pesquisadores fizeram? Pegaram a valeriana, viram qual é a vibração transmitida por esse fitoterápico, né? Porque é planta, e printaram essa mesma frequência aqui. Por isso que a gente fala, tem a frequência da valeriana. E aí, o que a gente consegue? O que o nosso cérebro entende recebendo a frequência da valeriana? Que eu tô buscando calma, diminuir a ansiedade, porque eu recebi aquela frequência. Me digam se tiver muito complexo, mas eu acho que eu tô trazendo bem facinho, assim, para que vocês saibam o que são os quânticos, tá? Então, já falamos que as células vibram, já falamos que elas ressonam, e é isso que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai considerar uma enfermidade, uma informação ali incorreta para o organismo, e é isso que a gente vai fazer para que o organismo entenda que ele precisa agir de uma forma diferente do que ele está agindo, por isso está causando a doença, a enfermidade, enfim, tá? Essa energia, gente, a energia corrige a matéria, né? Isso é uma coisa também bem legal de saber. Então, a energia corrige a matéria, ou seja, mesmo que na célula a gente não consiga uma correção, vamos ser um pouquinho mais técnico, né? Se eu tô tratando o cérebro, às vezes eu posso estar falando de neurônios, células cerebrais. No fígado, eu posso estar falando dos hepatócitos, né? No rim, dos néfrons. Então, as células de cada órgão ali. Ah, mas Juliana, não é sempre que você vai conseguir regenerar essas células. É claro que não. A gente está falando muitas vezes de doenças crônicas de muito tempo, gente. Mas eu consigo uma melhora da funcionalidade. E isso pra gente é fantástico, porque a gente consegue melhorar a função das células em todo e qualquer paciente. Não tem contraindicação, eu consigo fazer isso com muita facilidade, porque eu tô falando, esse frasco aqui, do jeito que eu mostrei pra vocês aplicando no estopa, dura 3 meses, tá? E aí, do jeito que eu mostrei pra vocês, por exemplo, né? Esse aqui, usei em mim, usei nele. Ok, vai durar aí 1 mês e meio? Ótimo também, né? E o em gotas, que até a Michelle tinha perguntado, que essa aqui é uma outra apresentação. Então, eu vou até abrir aqui. Esse aqui eu acho que não tá aberto. Não. Então, eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ele vem. E é um frasquinho. E cuidados que vocês têm que ter com os quânticos de vocês. Isso é bem importante, porque, como vocês viram, né? Eu tava aqui colocando no sol. Então, ó, gente, aqui. Ele vem assim. E aí, uma coisa importante também. A gente não pode colocar em metal. Cachorro latindo, faz parte da live de veterinária. Então, assim, a gente não pode colocar em metal. A gente não pode colocar, então, na colher para tomar, porque isso vai alterar a frequência do quântico, tá? Então, isso é bastante importante. Para vocês tomarem, vocês coloquem no plástico. E uma ideia é a tampinha, tá? Vai vir aqui, vocês vão pingar aqui, ó, pingou, vocês vão pingar lá 20 gotinhas. Ah, se vocês estão falando do animalzinho, a gente pode puxar aqui numa seringa de plástico também e colocar direto na boca dele. Se você tá falando de você mesma, pode tomar aqui, higieniza essa tampinha e volta a tampar, tá? Não tem trabalho nenhum. Cuidados, não vamos deixar perto de aparelhos eletromagnéticos, eletrônicos, então micro-ondas, nada de deixar em cima da geladeira, em cima do micro-ondas, do lado da televisão. Celular, né, gente? O pessoal vai tomar isso, aí coloca lá na bolsa e o celular do lado. Não, 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 não. Isso altera a frequência. E aí você pode não ter o resultado que você está esperando. Então, é importante.
Sol também não é bem-vindo. Então, o lugar ideal para guardar os quânticos, ou em uma gaveta de madeira, onde ali a gente tem uma isolação, né? Um isolamento, gente. Onde a gente tem um isolamento, então a gente vai ali ter os nossos quânticos protegidos da temperatura e até mesmo se tiver ali algum aparelho próximo. Do celular, mantenham distância deles, não é legal usar. Esse de gotas que eu mostrei para vocês, ele dura 1 mês, dando aí ou 10 gotinhas, a forma que eu prescrevo aqui, ou 10 gotinhas 2 vezes ao dia, ou 20 gotinhas 1 vez ao dia. Então, eu entendo que é muito mais importante a quantidade de vezes que o quântico vai entrar em contato com o organismo do paciente, né, do ser que a gente está tratando, do que propriamente dito, eu vou tomar 30 gotas porque hoje eu não tô bem. Não, toma mais vezes, exponha mais vezes o seu organismo àquela frequência, que é a frequência correta para o seu cérebro entender, seu sistema nervoso, e consequentemente você vai ter uma melhora muito mais significativa, seja no teu pet ou seja em você mesmo. Eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, que é muito legal, né? Que é ler bula, tá? Então, assim, recebemos o nosso quântico e a gente vai receber lá dentro, né, da embalagem, a bula. E o que vem dizendo aqui? Que eu acho que são informações bem importantes. Então, a primeira coisa, para você ler atentamente, porque são muitas as dúvidas sobre a aplicação dos quânticos, então uma saída é a bula que vem junto. E aí? A bula começa assim: o que é terapia frequencial floral e essências vibracionais? A terapia frequencial floral é um desdobramento que considera não apenas o corpo físico, mas também campos energéticos sutis. O ser humano é visto de forma integral nos seus aspectos físico, emocional e mental. São interligados e interdependentes, funcionando como um sistema onde o desequilíbrio de um dos aspectos afetará todos os outros. Isso é super importante, tá, gente? Que é o que a gente já tinha falado aqui no começo. Define-se, então, essência vibracional floral como um preparado natural, portanto, sem contraindicação, não vai trazer nenhum probleminha para o teu animal, não vai agravar nada, nem para você, nem o que está sentindo, nada. São produtos, gente, eu acho muito complicado sempre falar de preço, porque o que é caro para mim não é para você, o que não é para mim é para você, então isso é sempre algo muito pessoal. Mas são produtos de valor extremamente acessível, na minha opinião. Eu não sei exatamente de quanto a gente está falando, mas eu sei que eles giram aí de 60 a 90 reais, mais ou menos, 100 e pouquinho, e eles têm uma durabilidade muito boa. Então, vale a pena, não são produtos caros. Então, é uma opção muito legal para que você coloque um plus aí no teu tratamento, ou enfim, no tratamento do teu animalzinho. Então, um preparado natural que contém no seu conteúdo padrão vibracional, que é aquela frequência que a gente estava aqui conversando, com a capacidade de entrar em ressonância harmônica do ser tratado. Ao atuar como um princípio catalisador, ativa processos de expansão e transformação da consciência, despertando a harmonia e o equilíbrio energético. Exatamente o que a gente estava falando com palavras mais bonitas. Pela sua própria natureza dos florais, as essências vibracionais florais não têm impacto direto sobre a bioquímica do corpo. O que isso quer dizer? Ela não vai impactar em alimentos, medicamentos, ela não vai ter essa interação medicamentosa, tá? Mas eu tô tomando Gardenal, mas o meu animal ele tá passando por quimioterapia, eu não posso usar. Pode usar sim, não tem essa interação medicamentosa, tá, gente? Então, medicamentos farmacêuticos ou até mesmo drogas psicoativas não são medicamentos e não interferem na ação dos medicamentos que o paciente já estiver recebendo, pois eles não possuem princípios ativos. Atuam por ressonância vibratória, têm um efeito de reequilíbrio energético de tudo aquilo que está desestabilizado, desarmonioso e vibrando em baixa frequência. Então, assim, gente, quando a gente fala de um pacientezinho diabético, é legal fornecer para o baço, para o pâncreas, né? Que nós, acupunturistas, a gente já joga lá para o elemento do baço e pâncreas. É legal? Sim, muito legal. Vai dar um resultado bom? Vai.
E aí eu vou contar algo pessoal. Em dezembro do ano passado, retrasado, se não me engano, a minha mãe descobriu um nódulozinho na tireoide. E sempre é um susto, né, gente, descobrir nódulo. E a nossa família tem bastante caso de câncer, de paciente oncológico, então é sempre uma questão descobrir um nódulo. E ela descobriu, eu tinha acabado de fazer o curso de quânticos, e eu peguei o quântico, o gel, né, e nós compramos e falei pra ela, pegue e passa na região do pescoço. E ali ela começou a passar muito mais que uma gota, tá, gente? Realmente ela passa bastante. E esse nódulozinho, o que estava preocupando? No exame, ele apareceu como um nódulo vascularizado. O que é isso? Ele estava recebendo sangue. Ele estava sendo nutrido pelo organismo. Isso não é bom. Vascularização em nódulo não é legal. E aí já se acendeu o alerta. Ela fez o exame, né? A biópsia. Só que deu inconclusivo. E aí a gente ficou mais chateado ainda, né? Mas como assim? E aí, nesse período, que tem um tempo até que se faça de novo os exames, ela ficou passando quântico e mais nada, tá? Eu prescrevi 2 quânticos para ela. O Midrix, que ele tem a frequência do Viscum album, que a gente usa em pacientezinhos oncológicos, só que a gente utiliza injetável, que o resultado é muito melhor. Mas o dela, nós utilizamos o frequencial vibracional da Fisioquântica, inclusive, que é o Midrix, que é um blend ali de fitos com esse objetivo, inclusive o Viscum. Ela tomou um frasco e ficou passando aquele gel. E no próximo exame, para nossa surpresa, esse nódulo deu como encapsulado. Pra gente isso foi fantástico, não tem explicação, né? Porque ela só usou isso. Então, o nódulo não estava mais sendo nutrido, não estava mais crescendo e não estava mais recebendo vascularização. Tem que fazer acompanhamento sempre para ver se esse é o cenário constante, claro, tem, né? Inclusive, aí com a pandemia, ela precisa fazer logo após. Mas a gente já entendeu que teve um resultado e um resultado bem significativo, né? Então, para dividir um pouquinho aí das experiências pessoais com vocês. Voltando aqui à bula, eu tô nessa parte aqui. Como devo, então, utilizar esse produto? Então, agite antes de usar. Este produto é de uso sublingual para os humanos, né? Uma sugestão que eles trazem pro líquido. Utilize-o diretamente embaixo da língua, de 15 a 20 gotas, 3 vezes ao dia e espere por aproximadamente 1 minuto. Esse aqui para humanos, tá, gente? Após este tempo, não é necessário ingerir o produto. Esta é uma sugestão de consumo. Se você não quiser ingerir, você não ingere. A sugestão de consumo pode variar de acordo com a prescrição médica ou de profissional da saúde competente, que é o que eu falei para vocês. Aqui na veterinária, o que a gente fala? Ou uma gota gorda do gel, como vocês viram eu passar no estopa, para ter essa absorção tópica. E a mesma coisa, eu uso da mesma forma em mim, passo bastante no pulso. E no líquido, que esse aqui que eu mostrei para vocês, 10 gotas 2 vezes por dia nos animaizinhos ou 20 gotas 1 vez ao dia. Então, é bem legal, bem facinho. A Karina tá aí adorando esse mundo novo de tutora, né? Cheio de novidades. Não falta, viu, Cássio? Pode ter muitos que vão ter muitas coisas pra gente trazer aqui. E aí, gente, a forma de vocês utilizarem, vocês vão, claro, preferir a que é mais fácil pra vocês. Pro estopa, passar na orelha ou na barriga é muito tranquilo. Vamos falar dos gatos, né? Os gatos. A gente prefere indicar na orelha porque eles não conseguem ali lamber. Para os gatinhos, a gente nem sempre indica todos. Tem algumas questões aí, tá? Porque tem uma substância em algum deles que pode ser tóxico a gatos. E aí a gente indica alguns deles. Então, de acordo com cada caso, a gente indica e onde vai passar e onde vai colocar. Então, tem esse cuidado aí, que por isso precisa sempre do médico veterinário para essa escolha. E aí, vamos continuar. Quais os males que este produto pode causar? Não há registro de danos causados à saúde na utilização de produtos florais. Então, a Michelle tá falando pra gente que já usou em água.
Então, em água, eu já vi também que pode usar e realmente a gente continua tendo um efeito. O que eu ouvi no curso, gente, é em relação a usar nos alimentos, porque pode ter mudança de frequência. E eu uso nos alimentos também, tá? No momento que a gente vai servir o almoço e o jantar do estopa, a gente coloca uma gotinha, porque ele não usa só esse, ele usa pro baço também, por causa daquele nódulo que eu descobri, que eu sempre conto aqui pra vocês. Então, ele usa pro baço também, usa pro baço e usa pro coração. E às vezes eu faço a utilização do Calmales, que vocês viram aqui, que é o mesmo que eu uso. Então, fazemos esse uso no alimento. Se dá uma alteração muito significativa, eu de fato não sei. O que eu acredito, tá? E aí é achismo sem comprovação científica. Como a gente coloca no alimento e serve imediatamente, não é algo também que fica ali exposto a tal frequência, porque essa frequência ela é mutável, né? Então, temos que colocar e já servir. Uma coisa também que às vezes eu faço eu dou Veg Dent, né, pro estopa, aquele petisco da Virbac para ajudar na limpeza dos dentes. E eu já coloquei uma gota na ponta porque ele fica ali mastigando e também vai ter esse contato bem significativo ali com as mucosas. Também é uma forma de oferecer. Então é muito tranquilo oferecer quântico de forma geral. Então, cada frasco vem ou 50 ml no pequeno, né? Aqui vem 100 gramas, que eu falei pra vocês que chega a durar 3 meses. Aqui ele vem falando isso. E qual é o composto? Aqui ele fala, então é água purificada, glicerina, benzoato de sódio, essências vibracionais florais. Como eu falei pra vocês, não tem componente, é frequência mesmo. Qual é a ação esperada deste produto? Este produto não é um medicamento, isso é super importante frisar. Muita gente, quando a gente indica 2, 3 desse, fala, ai não, gente, eu não quero mais dar, não, eu não quero dar mais medicamento pro meu animal. E não, a gente tem sim que dar, e não é um medicamento, não é mais um medicamento, pelo contrário, é uma forma natural que você tem de oferecer uma informação correta para o organismo do bichinho ou até mesmo do seu. Então, não é um medicamento, não substitui o alimento ou qualquer tratamento convencional. Trata-se de uma fórmula floral líquida, essência vibracional ou nesse formato de gel, cuidadosamente elaborada dentro dos princípios científicos e metodológicos do Dr. Richard Gerber, que eu acho que eu até tinha uma fotinho dele aqui. Não tenho, não tá separadinho aqui. Então, eles até citam aqui um guia prático da medicina vibracional, que vocês podem consultar. Cuidados no armazenamento. Este produto deve ser guardado dentro da embalagem, mantenha o frasco fechado em ambiente seco e arejado, ao abrigo da luz solar, calor e radiações eletromagnéticas, como a gente já tinha tentado. Não usem colher, tá? Não usem o metal aí, porque vai interferir na frequência. Prazo de validade, confira na bula, na embalagem, não utilize se estiver com prazo vencido. Interrupção do uso, não são conhecidas contraindicações ou reações adversas, caso haja alguma reação, é recomendável a suspensão do produto e mais, né, o contato aí com o profissional que te prescreveu, com certeza. Superdosagem, meu animal comeu o frasco todo, o que vai acontecer? A princípio não há relatos de superdosagem, tá? A posição da OMS, essa parte é bem importante, em relação aos quânticos, da Organização Mundial da Saúde. Então, desde o ano de 1976, quando a medicina popular foi incorporada nos programas da Organização Mundial da Saúde, o hiato entre os sistemas moderno e tradicional parece ter se estreitado em alguma extensão. Um genuíno interesse em muitas práticas tradicionais agora existe entre os profissionais da medicina moderna e um número crescente de praticantes dos sistemas indígenas, tradicionais ou alternativos, está começando a aceitar e usar algumas das tecnologias modernas. Além disto, alguns administradores da saúde nos países em desenvolvimento têm recomendado a inclusão de terapias tradicionais, alternativas,
no cuidado primário da saúde, com base no fato de que tais profissionais estão inseridos nos fundamentos socioculturais do povo e que os mesmos são, via de regra, altamente respeitados e detentores de conhecimento e experiências práticas em seus trabalhos. Considerações econômicas, as distâncias a serem percorridas em alguns países, a força das crenças tradicionais, indisponibilidade de profissionais da saúde, particularmente no interior das zonas rurais, fatores estes que em conjunto influenciaram esta recomendação da OMS. Um treinamento adequado e programas de orientação para práticos de saúde foram desenvolvidos também em outros países. Os Estados membros da OMS estão atualmente engajados na preparação e implementação de estratégias que atinjam todos os povos, as quais permitam que eles levem uma vida social e economicamente produtiva. Para atingir este objetivo, a OMS aconselha os administradores de saúde dos países em desenvolvimento a considerarem e incluírem em seus programas e práticas de atendimento em saúde pública os vários tipos de profissionais populares de medicina. Esta recomendação foi endossada pela International Conference, então, desde 1978. Então, gente, resumindo aqui, né, as palavras bonitas. Peraí que passou uma pergunta aqui e eu não vi. Eu não tô conseguindo voltar ela, mas eu sei que fala de felve. Pode me mandar de novo? A minha tela deu uma bloqueadinha aqui. Toma interferon e toma forfig. O floral com certeza seria muito bom neste caso, né? Não sei se a pergunta é só isso, mas com certeza o floral super importante nesse caso. A gente pode sim ver o melhor floral para ele, o floral quântico, e você faz esse plus aí no tratamento dele, com toda certeza. E a gente precisa dar uma olhadinha nesse fígado. E já até te antecipando, existe um produtinho na linha que chama Hepato Detox. E ele é bem legal pra gente iniciar aí o tratamento. E nessa linha, gente, existem as diáteses. E as diáteses são frequências vibracionais também, que a gente usa para harmonizar o organismo. Sabe, para falar para o organismo, eu tô chegando e vou te dar um tratamento novo? Então, a gente usa muito de acordo com a enfermidade que o paciente vem apresentando, com a gravidade dessa doença, com a cronicidade dessa doença, então é crônico ou é agudo, e aí o pacientezinho toma ali por um mês, usa por um período, né, a diátese. Tem diátese 1, 2, 3, 4, a gente usa e depois a gente submete ele ao uso dos quânticos. Então, existem alguns protocolinhos aí que dá pra gente ter um resultado bem legal com o uso deles. Então, voltando aqui, gente, a declaração de Alma Ata, que descreve os cuidados primários com a saúde, refere-se explicitamente à necessidade de uma variedade de profissionais de saúde, incluindo, então, práticos tradicionais de medicina complementar, os quais deveriam ser social e tecnicamente treinados para trabalhar em equipes de saúde pública e responder às necessidades expressas da comunidade. Dentre as várias modalidades consideradas pelo grupo de estudo, particularmente com relação à terapia floral, a Organização Mundial da Saúde assim se posicionou. Cada remédio trata uma determinada pessoa, um determinado indivíduo e uma condição particular. O uso de todos esses remédios, por exemplo, as essências frequenciais florais, estão amplamente distribuídos pelo mundo em uma pequena escala. Eles são excelentes para o autocuidado, sendo totalmente sem efeitos colaterais e não oferecem perigo caso algum remédio errado seja prescrito. Então, eu acho realmente muito legal. Eu tenho um pouco de ressalva em relação a nenhum remédio errado seja prescrito, tá tudo bem, né? Não vai oferecer nenhum tipo de contraindicação. É sempre importante o olhar do tutor e o olhar do profissional, né? Eu diria até que mais do tutor do que do profissional. Porque você começa a oferecer algo diferente ali pro teu animal e você começa a reparar. Ah, melhorou, piorou, eu tô tendo o resultado que eu desejava, eu não estou tendo, então é hora de rever, tá? Sempre isso em qualquer terapia, qualquer coisa. Então aqui, gente, existe a posição da Anvisa, do Ministério da Saúde do Brasil. Então aqui fala um monte de números, né? Então respondendo ao ofício,
Então, referente às essências vibracionais, informo que essências florais, tais como apresentadas pelos sindicatos e associações produtoras, não constituem matéria submetida ao regime de vigilância sanitária, seus regulamentos não se tratando de um medicamento, droga ou mesmo um insumo farmacêutico. Tal fato não exime, no entanto, a responsabilidade das empresas pela produção e comercialização dessas substâncias, dentro dos padrões de qualidade adequados, claro, ao consumo da população. Nesse sentido, na comercialização e vendas dessas substâncias, não podem ser apresentadas indicações terapêuticas com finalidades, por exemplo, preventivas ou curativas. Ah, eu vou te curar ou eu vou curar o animal. Não, né? Induzindo o consumidor a erro ou mesmo a confusão. As essências vibracionais florais têm sua dispensação e comercialização permitidas, inclusive em farmácias, pois constam na lista de produtos permitidos da instrução normativa da Anvisa, e aqui vem um monte de número. Então, assim, gente, lemos a bula, tá? É isso, a posição da OMS, que eu queria passar para vocês, que é muito importante, da Organização Mundial da Saúde, a posição da Anvisa, né, que são produtos que eles não passam por vigilância, mas isso não exime as empresas da responsabilidade da produção. Existem outras empresas, nós gostamos muito da Physioquantic pelo resultado que oferece e pelo valor acessível dos produtos. Então, a gente uniu aí o útil ao agradável e temos trabalhado nesse tempo todo bem com a Physioquantic. Prescrevemos Physioquantic, somos revendedores Physioquantic, então temos uma parceria muito legal. Existem outras empresas? Sim, existem, tem que pesquisar a idoneidade, toda a história que vocês já sabem, tá? É isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Então, mais uma possibilidade aí dos quânticos, né? Então, resumo de tudo que eu falei aqui em 1 hora. O que vocês precisam saber de tudo isso aqui que eu trouxe para vocês, né? Assim, que isso aqui é mais uma possibilidade para os animaizinhos de vocês e para vocês mesmos, tá? Podem sim conversar com os médicos que acompanham vocês e com os veterinários que acompanham o animal de vocês. Normalmente, os profissionais que vão saber informar vocês sobre isso somos nós, os terapeutas integrativos, que trabalhamos aí com diferentes técnicas para alcançar a saúde do animal e bem-estar, melhorar a qualidade de vida. Então, é um plus, então é mais uma... Obrigada, Edilene. É mais uma opção, é mais uma possibilidade de colaboração dentre tantas coisas que a gente busca para deixar o nosso animalzinho bem. E aí, gente, mais uma questão, igual eu falei aqui para vocês do Estopa. Ele tem uma insuficiência cardíaca, né? Ele não toma remédio, ele tem 11 anos. Ah, mas Juliana, você é louca, você não tá fazendo a coisa direito. Não, ele é acompanhado pela cardiologista, tá, gente? Não sou maluca, a cada 6 meses ele é acompanhado pela cardio. E ela mesma me fala, Juliana, até aqui tá indo tudo bem, a hora que não tiver indo mais, a gente vai entrar com alopatia, mas por enquanto ele tá indo muito bem, né? Com acupuntura, com fito, com dieta natural, com uso de florais quânticos. Então, mas é tudo isso? Sim, gente, eu faço tudo isso, porque todas as opções que existirem para deixar o meu animal bem, eu quero utilizar, sem dúvida nenhuma. Os meus pais, né? Os meus pais estão virando um case, que eu uso muita coisa neles, então eu sempre trago aqui para compartilhar com vocês, né? Eu vi aqui que passou... Gente, eu tô realmente com problema na tela, viu? Mas onde encontrar os produtos? Nós somos revendedoras oficiais, então assim, querendo, gente, me manda um WhatsApp. Deixa eu colocar aqui embaixo o meu telefone. Na nossa bio mesmo, eu não sei se todo mundo está em São Paulo, então tô colocando o 11 aqui, tá? Estamos em São Paulo. Mas quem quiser saber mais, tem dúvidas, qualquer coisa, me manda uma mensagem no WhatsApp mesmo. Na bio, lá na página inicial do Insta, se vocês clicarem lá no único link que o Instagram permite a gente colocar, vocês caem direto no meu WhatsApp. E podem tirar dúvidas. Aqui eu tenho toda a minha equipe que me ajuda a responder vocês rápido. Então, o dia inteiro estamos a postos, tá bom? Então, eu espero ter esclarecido, trazido aí mais uma opção. Ficou dúvidas, me falem. Temos os produtos, somos revendedores. Não quero que vocês saiam comprando coisa à torta à direita, ali na internet vou comprar. Não é isso. Precisa entender, precisa fazer um protocolinho legal para ter um resultado legal, senão não adianta. Tá bom?
Então, mais uma vez, muito obrigada. Hoje foi movimentado, fiquei bem feliz. Então, mais uma vez agradecer a todos que estão aqui. Vamos seguir aí com as lives. Amanhã, 8 horas da noite, amanhã quinta-feira, 8 horas da noite, a gente vai receber a doutora Daniele Barberini, muito legal o trabalho dela, bem importante, falando sobre células-tronco nos animais, também algo que está aí crescendo, ampliando e ganhando reconhecimento. Gente, beijos, bom dia para vocês, então até amanhã, 8 horas, a gente está aqui na Qualivet com a doutora Daniele. Tchau, tchau, bom dia.